Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tamires, mas pode me chamar de Tami. E finalmente vim pra contar a história de como eu conheci o meu namorado turco. Eu já contei por alto no meu Instagram, e inclusive pra quem não me segue, o link tá aqui embaixo. Só que eu não contei com detalhes. Então hoje eu vim pra contar pra vocês essa história, nos mínimos detalhes, como que foi essa trajetória, esse tempo que a gente ficou namorando à distância. E se você não é inscrito aqui no canal, tá chegando agora, peço para você já se inscrever, ativar o sininho de notificação, que assim você recebe todos os vídeos e me acompanha mais de perto. Tudo começou quando eu tinha 20 anos. Chegou uma fase que eu tava cansada de me relacionar com pessoas, eu já tive alguns relacionamentos que me cansaram bastante. E aí eu parei e pensei e falei, olha só, Deus, vamos conversar aqui. Se for pra eu conhecer alguém que não seja uma pessoa legal, que não for pra gente ficar junto, eu prefiro não conhecer, porque assim, minha cabeça já tava cheia disso. Eu pedi mesmo, se não for pra mim, nem coloque no meu caminho. E aí, a gente pede, Deus escuta, óbvio. E aí depois disso, sumiu. Não aparecia uma pessoa pra falar comigo, nem nada. Realmente ficou igual o deserto do Saara, fiquei na seca, sem ninguém, sumiu todo mundo. E realmente eu preferia. Eu falei, olha, prefiro ficar sozinha do que ficar com qualquer pessoa, ficar me estressando. E eu sempre fui apaixonada, desde sempre, pela Itália. Só que assim, eu não sei te dizer de onde que veio isso, em qual momento da minha vida. Só que eu sei que eu sempre achava maravilhoso. E aí, uma vez, eu escutava pessoas falando de Veneza, eu vi um filme que falava de Veneza e tal, e aí eu fiquei apaixonada. Meu sonho, eu falava sempre. Quando eu casar, eu vou passar minha lua de mel em Veneza e o primeiro país que eu for conhecer vai ser a Itália. E aí, depois disso, tô eu lá, solteira, vivendo minha vida. Eu morava com meu irmão na época, eu trabalhava com ele no salão de beleza dele, e até que meu irmão foi pra Paraíba do Sul, conheceu uma pessoa que morava lá, e todo final de semana ele ia pra Paraíba do Sul. E aí eu comecei com ele às vezes também e tal, e em uma das vezes que a gente foi, quando a gente tava andando na rua, ele pegou e falou pra mim assim, nossa, eu ia adorar morar aqui nessa cidade. E aí eu mais que depressa já falei, nossa, eu nunca moraria aqui. E aí foi nesse momento que eu cuspi pra cima e, como a gente sabe, volta na nossa testa. E aí eu falei pra ele que eu nunca moraria porque Paraíba do Sul é uma cidade pequena. Então assim, eu já sou de uma cidade pequena, Petrópolis já é o interior do Rio, então assim, a gente já reclama quem mora que não tem nada pra fazer, que é chato. Então eu pensei, eu vou pra uma cidade menor ainda, né? Apesar de eu gostar de cidade pequena, mas eu pensei, pô, é menor do que a minha. A minha já não tem nada, lá não tem nada mesmo. Então eu falei assim, cara, eu nunca moraria. Meses depois, o meu irmão me aparece com a brilhante ideia de vou montar um restaurante em Paraíba do Sul. E minha mãe é chefe de cozinha. Então o que que ele fez? Planejou com a minha mãe, montou um restaurante em Paraíba do Sul e a minha mãe ia trabalhar lá de chefe de cozinha. Porém, como meu irmão já tinha o salão de beleza em Petrópolis, ele não poderia largar. E aí que minha mãe chega pra mim e fala o quê? Você poderia ir comigo, né, pra Paraíba do Sul. E eu falei, misericórdia, já falei que eu não queria morar nessa cidade, que eu nunca ia pra lá e eu vou assim. Só que no final eu acabei cedendo, porque eu tava nessa fase que eu tava só trabalhando, eu não saía com minhas amigas, eu não fazia muita coisa, e minha vida tava muito parada, eu já não tava satisfeita. Então, assim, eu tava precisando de uma mudança, apesar de eu não querer ir pra lá, e eu pensei, por que não, né? Eu sou uma pessoa muito aberta pra coisas novas, sabe? A mudança. Então eu acabei decidindo ir. Eu falei, não tem nada a perder, vou, experiência, momento novo na minha vida, vou conhecer pessoas novas, será bom. Nos mudamos pra Paraíba do Sul. Fiquei morando lá bastante tempo, não fiz amizade com ninguém, porque eu ia da casa pro trabalho todo dia, era muito cansativo. E eu comecei a me sentir muito sozinha lá, sabe? E eu ia pra minha cidade só final de semana. Então, assim, quando eu tava na minha cidade, não tinha nada pra fazer, ninguém me chamava pra sair. A partir do momento que eu fui pra outras, minhas amigas começaram: mas vai ter tal coisa aqui final de semana, vai ter não sei o que, você podia vir pra cá. E aí eu não podia, porque eu tava trabalhando, né? Às vezes no dia que elas queriam que eu fosse, eu não conseguiria ir. E aí elas começaram a me pressionar: poxa, por que que você não volta pra Petrópolis? Por que que você tá aí? Por que que você vai ficar aí? E isso já tinha meses, quase um ano que eu tava morando em Paraíba do Sul. Então começou a pesar muito pra mim, porque assim, eu tava sentindo falta da minha cidade, do meu ciclo de amizade, não tava me adaptando muito com Paraíba do Sul, porque eu só trabalhava, então não conheci pessoas novas. E aí eu peguei e falei, cara, vou embora, eu vou voltar pra Petrópolis. E aí cheguei e conversei com meu irmão, falei, olha, quero voltar pra Petrópolis, não tô gostando de estar aqui, eu acho que já deu meu tempo e tal.
Aí ele pegou e falou assim: ah, então tá, do jeito que tá o restaurante, do jeito que as coisas estão, se você quiser ir embora, você pode ir, que agora, como já tem mais tempo, é mais fácil pra gente colocar outra pessoa no lugar. Aí passou, nisso eu comecei a pensar assim, sabe? Eu não sentia que era pra eu ir embora naquele momento. Eu sempre escuto muito a minha intuição e eu achava que eu deveria ficar ali, mas eu achava questão de amadurecer, né, de trabalho, nesse sentido. Então fui e falei com meu irmão, de novo, falei, olha, não vou embora, vou ficar aqui mais um tempo. Aí ele falou, mulher, mas tu é doida, tu acabou de falar pra mim que tu quer ir embora, e aí você não vai? Eu falei, não, eu vou, mas eu não vou agora, sabe? Eu tô sentindo que é pra eu ficar, vou ficar mais um tempo. E ainda bem que eu fiz isso e segui a minha intuição, porque eu estava certa, né? Aí se passaram uns meses, e como disse, todo final de semana eu sempre ia para Petrópolis. E em Paraíba do Sul, para vocês terem noção, tem uma festa que é de 15 em 15 dias. Não tem todo final de semana, porque se tiver todo final de semana as pessoas não vão. E aí às vezes eu ia com meu irmão, porque às vezes ele ia para Paraíba do Sul e ao invés de eu ir para Petrópolis eu ficava lá e a gente saía lá. Aí passou um tempo, tô lá trabalhando de boa, entrou uma pessoa no restaurante e eu ficava no caixa. Então assim, eu recebia pagamento, ficava de olho no salão inteiro, porque o restaurante era grande, e eu ficava prestando atenção assim mais corrida, até que entrou uma pessoa no restaurante que eu via que era uma pessoa diferente, mas eu não tive tempo de parar pra olhar, pra analisar nem nada. E aí até que depois, quando a pessoa foi embora, deixou o número de telefone, eu olhei assim, vi quem era, achei bonito, mas não reparei muito porque correria de almoço, a fila tava enorme. E aí passou. Aí no final do dia eu peguei, né, com o número, pensei, ah, vou adicionar no WhatsApp. Percebi que a pessoa não era dali, porque a cidade era pequena, então eu conhecia as pessoas que almoçavam ali sempre. Tô aqui mesmo, não conheço ninguém, então vou adicionar, faz amizade pra sair e tal. E aí eu adicionei e era o Arun. E aí a gente começou a conversar, ele começou a falar comigo já em português. Ele me falou que era turco e que morava na Itália já há alguns anos. Ele morou na Turquia a vida inteira e aí depois que ele se formou na faculdade, ele foi para a Itália para fazer pós-graduação. E aí com isso, a empresa que ele trabalhava na Itália, ele trabalhava viajando o mundo inteiro. Então nessa, mandaram ele para Paraíba do Sul. Então eu lembro que eu fiz duas perguntas para ele, se ele falava português e alguma outra coisa. E foi me respondeu sim. E eu falei, meu Deus, sim pra quê? Aí eu fiquei meio sem jeito de perguntar, assim, sabe? Porque ele poderia estar usando o Google Tradutor, como o português dele não era perfeito. E aí eu falei, ah, quer saber? Deixa. Só que a gente começou a conversar na sexta-feira e no sábado ele tinha que ir trabalhar e eu também. Então a gente falou, ah, vamos se encontrar talvez no sábado. E eu falei, tá bom. Só que acabou que no sábado a gente também não conseguiu se encontrar. E aí ele pegou e falou assim, ah, vamos sair no domingo. Eu falei, domingo não dá porque eu vou pra Petrópolis, que era a minha cidade, né? Eu falei, domingo não dá porque eu vou pra minha cidade. Porém, depois que eu voltar, se você ainda estiver aí, a gente sai. Aí, o meu irmão me ligou no sábado falando, Tamires, não vem pra Petrópolis esse final de semana, porque eu tô indo pra Paraíba e é o final de semana que vai ter a festa. Então a gente pode ir. Falei, ah, então tá bom, vou ficar, a gente vai. Fiquei, saímos no sábado à noite e aí eu já mandei mensagem pro Arun. Falei, olha, eu não vou pra minha cidade esse final de semana, decidi ficar em Paraíba do Sul, então sim, a gente pode sair no domingo. Marcamos de se encontrar, marquei num quiosquezinho, numa praça que tem no centro de Paraíba, porque lá não tem muita coisa pra fazer, realmente só tem uns quiosquezinhos. Marquei perto do restaurante também, porque eu não sabia quem era, vai que é um doido, né? Trabalhei e depois fui encontrar ele. Avisei minha mãe, ela já sabia, as pessoas já sabiam, né? Onde eu tava, como é que ia ser. E aí fui pra encontrar ele. A partir do momento que eu fui, eu já comecei a pensar assim na minha cabeça, Senhor, que seja pelo menos uma pessoa legal, né? Que dê pra fazer uma amizade e que ele fale português, porque se não falar, lascou, porque eu não sei falar inglês, não sei falar italiano, não sei falar nada. Então, assim, vai ser mímica, não tem o que fazer. Fui caminhando até lá, quando eu cheguei, assim, que aí eu vi ele realmente de perto, e aí, logo de cara, eu já gostei, porque ele era bem meu perfil, assim, de pessoa que eu gosto, que eu acho bonito e tal. Cumprimentei ele, a gente começou a conversar. E aí eu dei graças a Deus porque falava português e era bonito. Aí a gente começou a beber caipirinha, conversar, ele começou a contar da vida dele, eu comecei a contar da minha. E ele era muito simpático. Só que assim, como eu disse, eu tava numa fase que eu tava solteira. E eu já tava um pouco cansada. Então acho que todo mundo já passou por isso, ou se não vai passar. Que a gente começa a ver defeito em todo mundo. A gente meio que conhece uma pessoa, ou às vezes a pessoa é legal, mas a gente pensa, poxa, mas tem isso. Ah, mas tem tal coisa. A gente começa a colocar defeito nas pessoas. E eu tinha meio que na minha cabeça um tipo de pessoa que eu gosto, né? Da personalidade e tal, forma de me tratar, que é a parte mais importante. E tudo que... O tipo de coisa que eu gosto, o tipo de pessoa que eu pensava
ele fazia ou falava ou agia dessa forma, e eu comecei a pensar, caraca, vou me lascar nessa situação aqui hoje, porque eu não tô vendo um defeito até agora. Só que, tipo assim, ao mesmo tempo que eu tava gostando ali e tal, eu já comecei a pensar, eu não teria um relacionamento com ele porque ele morava longe e não tinha como, eu não tava na minha cabeça ter um relacionamento à distância, porque eu sei que é muito complicado, então eu não queria isso. Foi passando a noite e tal, teve uma hora que eu fui no banheiro e eu peguei meu celular, né? E aí eu mandei mensagem para as minhas amigas, que eu tenho um grupo com 2 amigas no WhatsApp, que sabia que eu tava saindo com ele. E aí eu falei para elas assim, cara, tô ferrada. Aí elas, o que que foi? Eu falei, acho que eu tô apaixonada. Elas, mas como assim? Logo de cara, eu falei, cara, ele tem tudo que eu gosto, é perfeito. E logo de cara, assim, quando eu vi ele, a energia, tudo, eu não sei explicar. Eu sei que eu senti uma coisa diferente, que meio que eu já sabia, sabe? Parecia que era aquilo que eu tava procurando, que é aquilo que eu queria, e eu sabia que era certo, mas ao mesmo tempo eu não queria criar expectativa, porque eu sabia que ele ia embora e tal, e a gente tinha acabado de se conhecer. E é complicado também, porque meu signo é de peixes, então ao mesmo tempo eu ficava, não vou criar expectativas, já tava imaginando as criancinhas, eu vestida de noiva, eu falei, ai, Senhor, misericórdia, vamos aqui, calma, paciência. Minha amiga já começou a me zoar, falando, ah, vai casar, que não sei o que. Eu falei, não, tá doido, o cara mora longe, vou aproveitar o momento. E foi nessa de aproveitar o momento que eu falei, não vou ficar criando expectativa, não vou botar nada na minha cabeça, vou aproveitar, depois ele foi embora, não mora aqui mesmo, tá tudo certo. E aí a gente começou a conversar e tal, até que a gente ficou. E tudo encaixou, o beijo, sabe? A pessoa, o abraço, tudo foi perfeito. E aí depois ele me deixou em casa e foi embora. E aí quando eu cheguei em casa, eu fiquei sentindo aquela sensação boa de friozinho na barriga e eu já tava apaixonada ali. Mas ao mesmo tempo, tipo, me ferrei porque eu tenho que me apaixonar logo por um cara que mora nos Cafundó do Judas. A partir do dia que a gente começou a conversar, a gente se falava todo dia alguma coisa. A gente nunca ficou um dia sem se falar. E aí no dia seguinte a gente não se viu. No outro dia ele me chamou pra sair, a gente saiu de novo e tal. E nisso a gente saiu umas 3 vezes. Até que chegou o final de semana, que eu ia ter que ir pra Petrópolis e depois ele ia embora. E aí a gente saiu numa sexta-feira e aí ele falou: ah, mas eu vou embora na segunda-feira e tal. Eu falei: ah, eu vou pra Petrópolis amanhã. E aí ele ficou bravo, falou: poxa, mas você vai embora amanhã e você nem me falou nada, a gente nem ia se ver, nem ia se despedir. Eu falei: ah, eu te falei que eu ia no final de semana, achei que você soubesse, né? Ele falou: mas olha, não tenho certeza ainda, não vamos criar expectativa, mas eu acho que eu posso ir pra Petrópolis. Eu falei: como assim? Vai pedir pra ir e tal? Ele, não, porque eles sempre me mandam, quando me mandam pra uma cidade, eles me mandam pra outra próxima. E tem um cliente de Petrópolis, então pode ser que eles já, como eu já tô aqui, que eles me mandem pra lá também. Mas primeiro eu vou pra São Paulo e depois, se o cliente realmente quiser, eu vou pra Petrópolis. Eu falei: ah, que legal. Porém, eu não fiquei criando expectativa. Eu falei: ah, se não mandarem ele, tipo, se mandar, mandou. Se não mandar também, tá tudo certo. E aí eu me despedi dele, foi tranquilo e tal. E aí passou, ele foi para realmente para São Paulo e na semana seguinte ele me mandou mensagem, falou: olha, realmente vou me mandar para Petrópolis. Eu chego durante a semana, mas depois eu devo ficar final de semana também. Aí eu falei: ah, que bom, também vou para Petrópolis final de semana e tal. E aí, né, quais são as chances? Pensam comigo. Um turco que mora na Itália, que fala português, que foi parar em Paraíba do Sul e depois em Petrópolis, que no caso são minhas 2 cidades. Minha cidade que eu nasci, que eu visitava todo final de semana, e a cidade que eu estava morando, tipo assim, 2 vezes. Com isso vocês já imaginam como realmente tem coisas que é pra ser e não tem jeito. E aí chegou o tão sonhado final de semana, encontrei ele ficou esperado no hotel que era perto do apartamento do meu irmão. E aí, final de semana, a gente saiu, levei ele pra festa, levei pra conhecer o castelo que tem em Petrópolis, em Taipava, conhecer meus amigos, levei ele pra vários lugares porque tinha coisa pra fazer. E ele é muito animado e gosta de festa, eu também gostava. E aí a gente saiu junto, foi super divertido, todo mundo adorou ele, a gente se deu super bem. E aí depois eu fui e fiquei com ele no hotel, a gente dormiu junto, ficou junto todo esse final de semana, todo esse tempo que ele tava em Petrópolis, a gente ficou junto. Então a gente criou uma coisa que a gente não tinha antes, né? Essa intimidade, dormir junto, acordar junto, esse carinho, essa coisa de você ter a pessoa ali. E aí chegou o início da semana, que era a hora que eu tinha que voltar, que ele tinha que ir embora. Eu não sei explicar a sensação pra vocês, assim, a gente até então não tinha parado pra pensar como seria, o que a gente ia fazer, a gente não tinha conversado sobre relacionamento. Realmente a gente foi aproveitando o momento, se divertindo, gostando do outro, até que chegou a hora de ir embora. E foi, eu acho que uma das piores sensações que eu já senti, assim, na minha vida, porque imagina, vocês têm a sensação de que realmente encontrou a pessoa ideal pra você, que te trata da forma que você quer, que é tudo perfeito, maravilhoso, e essa pessoa mora do outro lado e ela tem que ir embora, né?
E aí na hora da gente se despedir, foi difícil, porque eu não sabia se eu ia ver ele de novo ou não, e eu fiquei com aquela sensação como se eu estivesse perdendo alguma coisa, sabe? Eu achei aquilo que eu tanto queria, mas eu estava perdendo. Então, nisso eu comecei a chorar, e aí falei, caraca, que difícil. E nessa, quando eu fui ver, ele tava chorando também. E eu acho que isso deixou mais difícil, porque eu vi que ele tava sentindo a mesma coisa que eu, né? Então, foi bem complicado. E aí eu lembro que a gente se abraçava muito, assim, muito mesmo, e não se soltava, até que eu fui embora. E eu lembro que eu chegava em casa, eu chorava igual criança. Foi muito ruim, foi muito difícil. E eu não sabia como ia ser. Por fim, depois a gente continuou conversando todos os dias, se falando todos os dias. Passou, sei lá, 15 dias, eu acho, que ele pegou e falou: Olha, não tá dando, vou pedir férias e vou te visitar, vou te ver. E aí assim ele fez, ele pediu férias e foi me visitar de novo. E aí a gente planejou pra ficar 5 dias de novo juntos, né, em Petrópolis. Eu tava tão assim nervosa que eu pensei, cara, tá tudo perfeito demais, eu não sei, talvez ele não vá vir, não vai dar certo. Eu falei, não vou ficar pensando nisso, porque pode ser que ele não venha. Eu pensei, sei lá, pode ser que ele tenha trabalho, que desista. Chegou o dia, né, da gente se ver de novo, e ele realmente foi tudo maravilhoso. E aí nesse dia a gente ficou os 5 dias juntos, porque ele não tava trabalhando, nem eu. E aí a gente fez tudo junto, e aí ele conheceu meu irmão, conheceu outra parte dos meus amigos e tal. Foi tudo maravilhoso. E na hora de ir embora, aquela tristeza de novo, né? Só que ele falou: Não, a gente vai se ver, eu te visito, você me visita e tal. Ele foi embora. Quando ele foi embora, eu voltei pra casa, comecei a chorar tudo de novo. Ele foi embora chorando também. Quando ele tava dentro do carro, ele me mandou mensagem falando que me amava. E aí eu falei: Caraca, meu Deus do céu. E assim, foi tudo muito intenso. Foi basicamente em um mês. A gente passou um tempão junto e depois que ele foi embora, realmente. Ele disse que me amava, eu disse que amava ele também, porque desde o início que eu vi ele, eu já sentia algo diferente, eu já meio que sabia. Se eu não acreditasse em destino, eu ia começar a acreditar, porque foi de uma forma que era pra ser. Mandaram ele pra Paraíba, a gente ficou, mas talvez não ia dar em nada, então mandaram ele pra Petrópolis de novo, parece que é pra afirmar, tipo, vocês vão ficar juntos sim. E eu sempre tive o sonho de conhecer a Itália, e nem passou pela minha cabeça em nenhum momento que conheci ele, eu vou embora. Não, eu pensei, conheci ele, ele mora do outro lado, eu tô ferrada, porque a gente não vai conseguir ficar junto. E aí, realmente, a gente foi conseguindo fazer funcionar. Foi assim que começou. Então, assim, 3 meses ele ia pro Brasil me ver, passava 3 meses eu ia pra Itália ver ele. Às vezes era mais por causa do trabalho. Então, quando a gente conseguia, a gente se via. E até assim que a gente começou a fazer planos realmente, que a gente queria ficar junto, a gente queria casar. Porém, eu tinha muita coisa que eu queria fazer ainda na minha carreira. E não ia adiantar nada eu vir pra Itália pra ficar morando aqui e ele trabalhando, viajando o mundo inteiro. Então, se fosse pra eu ficar sozinha, que fosse no meu país, né? Então a gente falou, não, vamos fazer tudo com calma, vamos planejar tudo direitinho, e aí quando a gente estabilizar tudo, a gente casa e você se muda, né? E quando a gente estava um ano junto, que ele visitava os pais dele na Turquia uma vez por ano por causa do trabalho, que ele não conseguia ir sempre, eles me chamaram para férias, eu conheci a família dele, e quando a gente fez um ano e meio juntos, a gente foi para Veneza, e aí ele me pediu em casamento lá, porque era o meu lugar preferido no mundo e foi super especial. Inclusive tem vídeo aqui no canal também do pedido de casamento, eu contando todos os detalhes. Nessa a gente ficou nesse relacionamento à distância durante 2 anos e meio, até que eu montei meu salão em Petrópolis, fiz todas as coisas que eu tinha que fazer. Ele trocou de emprego, mudou para um emprego que ele não precisava viajar sempre. Me mudei, tô aqui agora na Itália, por isso que a gente mora aqui. E a gente fez nosso noivado na Turquia, tem vídeo aqui no canal também. A gente ia se casar antes da pandemia, porém não deu tempo e a gente tá resolvendo tudo, vamos nos casar em breve. E o que eu tenho pra dizer pra vocês é que siga a intuição de vocês, sabe? Não aceitem menos do que vocês merecem. Prefira ficar sozinha do que ter alguém que vai te tratar de uma forma ruim. E também não fique com alguém que goste muito de você, mas que você não gosta tanto da pessoa, por medo de ficar sozinha, sabe? Então, assim, tenha cuidado com os sentimentos das pessoas também, com o seu, porque na hora certa você vai encontrar a pessoa certa. Eu encontrei, se você não achou ainda, pode ser que o seu esteja do outro lado do mundo, igual o meu estava, mas na hora certa tudo se encaminha. Espero que vocês tenham gostado da minha história. Contei bastante detalhezinhos que eu ainda não tinha contado. Deixa aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam, se vocês já passaram por coisa desse tipo também. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação para os próximos vídeos. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!